Beleza, pessoal? Estou aqui de volta para poder darmos início aqui a algum projeto, né, a respeito aqui de programação, tá? Eu vou estar fazendo aqui, desenvolvendo aqui alguma coisa com vocês, né? Tô com a ideia de fazer um sisteminha de estoque, né? Uma coisa bem básica, para podermos entender um pouco da lógica. Para quem não sabe como deixar o PHP funcional para começarmos o projeto, só dá uma olhada na nossa videoaula anterior, né? Dá uma curtida aí no canal, dá uma força para que a gente continue colocando novos projetos, novas videoaulas para vocês. Então vamos lá. Meu champ aqui, né? Ele vai estar ativo, MySQL também. Tá abrindo aqui um navegador qualquer. Deixa eu ver lá no champ, na pasta htdocs. Uns projetos aqui, tá? Eu vou estar criando aqui um novo chamado estoque. Certo, na pasta estoque aqui não tem nada. Localhost. Vamos colocar o localhost barra a pasta, tá? Estoque. Tá vendo que não tem nada, né? Então vamos lá. Vamos criar aqui um arquivo. Vamos abrir lá o Notepad++, tá? Vamos criar aqui um arquivo chamado index, tá? Deixa eu salvar como index.php. Vamos salvar lá na pasta do nosso projeto. Champ, htdocs, stock. Beleza? Aqui, para quem não sabe, programar em PHP é só colocar aqui a tag abrindo e fechando o PHP, tá? Não precisa estar colocando aqui PHP. Se quiser colocar, não tem problema. Só para fazer um teste, tá? Para ver se o navegador ele tá abrindo, vamos colocar um echo aqui. Fazer um olá mundo, tá? Sempre fechando com ponto e vírgula, tá, pessoal? Todo o código, então vamos lá. Por default, o index ele faz a leitura, certo? Olá mundo. Caso você tenha testar alguma outra página, é só colocar aqui a página.php no navegador. Se você colocar o index, ele também vai fazer a leitura do mesmo jeito, tá? Deu olá mundo aqui. Então vamos lá. Para fazer um estoque, o que é que o estoque ele precisa? Né? Ele precisa do produto, né? Ele precisa da movimentação desse produto, então a entrada e a saída de produtos. Ele precisa de categorias de produtos, né? A gente pode estar pensando aí como fazer isso. Então acredito que uma aula apenas ela não vai tá dando para fazer tudo isso. A gente pode estar particionando isso em algumas aulas, tá? Então a princípio, o que é que vamos fazer? Vamos estar criando alguns cadastros, tá? Primeiro vamos criar, sei lá, uma categoria para o produto. E nisso eu preciso estar tendo uma base de dados para poder estar trabalhando com os cadastros, né? Então vamos lá. Primeiro vamos criar aqui um arquivo chamado um arquivo de configuração, tá? Para quê, pessoal? Porque aí eu não preciso estar fazendo conexões, abrindo e fechando conexões em todas as páginas. Eu só faço chamar um arquivo de configuração em todas as outras páginas que precisem ter essa configuração. Então vamos lá, chamar um arquivo config, tá? Salvar na mesma pasta lá, certo? Lá da pasta estoque, certo? Então os dois arquivos aqui. E esse arquivo config, o que ele vai ter? Eita, eu até salvei por cima do index. Não, o mesmo nome, né? Temos os dois arquivos, o index e o config. O que é que o config vai ter?
A gente pode até estar comentando aqui, né? Para comentar é só colocar duas barras, tá? Esse arquivo é um arquivo de configuração, então aqui, arquivo do projeto, tá? Você dando aqui os comentários, fica até mais fácil depois você entender. Então vamos lá, para que nós possamos tá abrindo uma conexão, nós temos que ter uma base de dados criada, né? Então vamos lá, criar aqui. Para achar o phpMyAdmin, você coloca o localhost barra phpMyAdmin. Esse meu navegador está muito lento aqui. Então vamos lá. Vamos acessar aqui phpMyAdmin, tá? Deixa eu ver aqui se eu botei uma senha. No meu caso eu coloquei uma senha, tá? Se vocês não tiverem, ele já entra direto. Então vamos criar aqui primeiramente uma base de dados. Clicando aqui em cima, tá? Se o phpMyAdmin de vocês estiverem numa linguagem estranha, tá, pessoal? É só vocês virem aqui, ó, na opções de aparência, tá? E colocar aqui português. Aí já fica mais fácil de trabalhar. Clica em banco de dados, diz qual é o nome do banco de dados, vamos dar estoque, criar. Após a base de dados criada, você vai clicar nela, tá? E vai estar criando as tabelas. Primeira tabela que eu vou estar criando aqui é a tabela de categoria. O que categoria ela precisa? De um código para referenciar ela, né? Vai ser o ID, o nome e deixa eu ver uma descrição. Se você quiser uma descrição, então vamos criar aqui, vamos setar mais uma opção aqui, executar, para ele criar mais uma coluna, né? A primeira coluna vai ser o ID, a outra vai ser a categoria, né? E depois vai ser a descrição. Evitar colocar nome de coluna com acentuação, porque algumas bases de dados não trabalham bem com isso, tá? O ID ele vai ser inteiro mesmo, o tamanho a gente coloca 50, tá? Para ficar um tamanho razoável. Coloca aí auto incrementável, tá, pessoal? Porque eu não vou estar me preocupando de estar pensando em qual código ele vai criar, ele já cria isso automaticamente. Coloca ele como chave primária da tabela, certo? Aqui no primário, no índice. A categoria eu coloco como string, varchar, então eu coloco lá um tamanho 100. A descrição eu vou colocar como campo texto, que eu fico aí à vontade para digitar o quanto eu quiser. E outra coisa, eu não coloco o tamanho dele. O campo texto não precisa desse campo, tá? Você pode colocar, mas não é tão aconselhável. Feito isso, clica aqui em salvar. Faltando valores no formulário. Ah, tá. Claro, o nome da tabela. Essa categoria. Categoria. Salvar. A tabela foi criada, tá, pessoal? Pode ver aqui ao lado. E ID, categoria e descrição. Beleza? Já temos aí o banco de dados criado e uma tabela já criada. Vamos voltar lá no código. Na página de configuração, o que a gente vai fazer? Primeiramente a gente vai estar fazendo a conexão, tá? Então a gente vai criar uma variável chamada, para criar a variável no PHP é só colocar o cifrão, tá? Eu vou fazer a conexão com lá o MySQL, então eu vou colocar aqui com, tá? Vou estar passando aqui o MySQL e dentro desse connect eu vou passar 3 parâmetros, tá, pessoal? Primeiro parâmetro qual é? É o nome do host, então é localhost. Se for um IP, o IP, vírgula, depois o nome do usuário do seu banco de dados, no meu caso é o root, né?
E por último a senha. Se não tiver, tá? É só não colocar. Mas no meu caso eu botei 1, 2, 3. Feito isso, aí você pode até fazer um teste, né? Para ver se ele está conectando direito. Passa a variável com que você criou, né? E faz a pergunta, né? Se ele não conectar, aí você vai colocar erro ao conectar, né? Vamos fazer um teste, né? Para que ele consiga reconhecer esse arquivo, a gente vai fazer a chamada dele aqui através do include para poder referenciar aquele arquivo, dizendo ou o caminho do arquivo ou o nome do arquivo. Já que ele está na mesma pasta, aí nós só vamos chamar ele assim, colocando o nome dele, tá, pessoal? Include config, olá mundo. Então, se ele conectar, ele não vai dar mensagem nenhuma, né? Vamos fazer lá o teste. Então, não deu mensagem, ele conectou. Beleza? Caso ele não consiga fazer a leitura, digamos que eu coloque aqui localhost D, então ele vai possivelmente dar um erro, né? Aqui, erro ao conectar, tá? Porque ele não conseguiu achar esse nome de host. Vamos voltar. Beleza? Após estarmos fazendo a conexão com a base, vamos fazer agora a conexão com a tabela, né? Com o banco, com as tabelas, com o banco propriamente dito. Então vamos criar aqui uma variável chamada db, tá? Database igual MySQL. Opa. MySQL underline db, passando 2 parâmetros. Primeiro parâmetro, o nome da tabela. Qual o nome da tabela? Estoque, né? Nós criamos. Depois vamos passar aqui a conexão que nós fizemos lá em cima. Vamos estar fazendo aqui a condicional também. Se não for, se esse db não for, né, satisfeito, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma mensagem aqui. Banco não encontrado, sei lá. Banco de dados não. Banco de dados não encontrado. Beleza? Vamos fazer lá o teste para ver se erro aqui nessa linha 9 db, mas esqueci aqui do select, né? MySQL underline select underline db. Pronto, ele tem que achar realmente selecionando essa base de dados. Vamos fazer o teste agora. Olá mundo, beleza? Massa. Conseguiu aqui conectar tanto fazendo a conexão dos parâmetros de banco do phpMadmin, como também do nosso banco de dados estoque, né? Então aqui nós vamos estar só puxando essa configuração de base de dados para todos os arquivos que precisarem fazer essa conexão. Beleza? Então vamos aqui agora ao arquivo de configuração de cadastro das categorias, né? Vou apagar aqui em cima. Olá mundo. Vamos estar fazendo agora a parte do HTML, tá? Fazer o cabeçalho. Fazer o body também.
Código bem organizado, tá, pessoal? Aqui vocês colocam o título da página. Sei lá, coloca tudo como estoque mesmo. Depois a gente dá uma personalizada aqui, criando um método para poder estar replicando esse projeto. Então vamos lá. Dentro do body, a gente pode estar colocando uma listagem, certo? De todas as categorias, um botãozinho para cadastrar, um botãozinho para editar, outro para remover, né? Para fazer isso, a gente precisa colocar uma tabela aqui. Dentro da tabela, o que é que nós podemos fazer? Vou colocar o TR. TR, no caso, é a linha, né? Dentro da linha tem as colunas. Colocando o TD. Então a gente vai ter aqui duas linhas. E a coluna aqui vai ser chamada ID. A outra vai ser categoria, né? E a descrição. Tá? O que é que vai ter aqui nessa parte de baixo, na linha de baixo? As informações que vão vir da nossa base de dados. Então, para isso, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma chamada. Posso fazer aqui em cima, tá? A minha base de dados. Então eu faço MySQL. Fazer uma query. O que essa query vai ter? Ela vai fazer uma consulta àquela tabela, né? Select tudo de categoria, né? Deixa eu ver se é realmente categoria o nome lá da tabela. Categoria, tá? Selecione tudo de categoria. Não preciso fazer uma condicional para isso. Posso fazer apenas um order by, tá? Pra ficar ordenado. Pelo ID. Então, geralmente você coloca o que for cadastrando por último no topo. Então é desk, tá? Ordenando por ID, desk. Se fosse ao contrário, se você quisesse que os antigos ficassem no topo da tabela, só coloca ASCII, tá? Beleza? Feito isso, temos aqui essa chamada aos itens da tabela. Eu posso fazer aqui uma listagem nesse campo aqui da tabela. Então como é que eu faço isso? Eu vou chamar aqui o PHP, tá? Aqui dentro eu vou colocar um while. Onde nesse while eu vou criar uma variável chamada item ou linha, sei lá. Geralmente o pessoal coloca assim, linha MySQL underline fetch. Fazer uma associação. Aqui eu vou chamar o meu SQL, tá? Vou estar abrindo aqui e fechando logo no final da listagem. Cuidado para não juntar o fechar com
PHP aqui, que algumas das vezes é assim dessa forma, porque às vezes ele não vai funcionar, então sempre dá um espaço, tá? Então nós temos o óleo, esse óleo vai estar passando os itens da linha, tá? E aqui dentro o que é que eu faço? Eu coloco linha passando aqui dentro o que? Passando qual é a coluna da minha base de dados, tem que ser idêntica, tá, pessoal? Que eu tô chamando. Então, se eu restringir, não colocar tudo aqui, colocar só o ID, ele só vai mostrar o ID. Todos os outros itens que eu venha puxar, ele não vai mostrar. Então, ou você coloca tudo, ou você coloca as informações que você quer que mostre na listagem. Eu vou estar copiando aqui, tá? Primeiro vai ser ID, depois a categoria e depois a descrição. Pode observar que o mesmo nome, se eu colocar descrição com maiúsculo, ele não vai funcionar, tem que ser igual a como tá lá na sua tabela, as colunas, tá? Descrição, categoria e ID. Beleza? Você pode colocar aqui também, né? Se não tiver nada, tá, pessoal? A gente pode colocar dessa forma aqui, né? Eco. Eu vou criar um TR aqui. E o que é que ele vai dizer lá dentro do TR? Ele vai colocar nenhum registro encontrado. Certo? Nenhum registro encontrado. Beleza. Aqui eu fecho, tá? Tudo que você colocar em PHP você tem que fechar. Vamos ver aqui se ele vai estar funcionando. Isso aqui foi na minha página de index, né? Dei um erro aqui na minha variável de associação. Vamos lá ver. Isso aqui não pode estar assim não. Eu tenho que criar uma variável chamada, sei lá, rom. O que ela vai fazer? Deixa eu botar MySQL underline rom underline roms. O que ela faz? Ela conta quantos registros alguma consulta ela fez. Então eu passo aqui o SQL, tá? Aqui dentro. Então ela vai contar. Sei lá, se tiver 3 categorias na minha tabela, ele vai dizer 3, né? Então aqui embaixo o que eu faço? Eu faço se essa room ela for igual a 0, aqui em programação, tá? Se eu colocar aqui só um igual, ele vai fazer o que? Ele vai transformar esse room em 0. Então, para fazer a igualdade aqui da comparação de um campo com o outro, eu tenho que fazer ou com 2 iguais ou com 3 iguais. Porque o 3 iguais ele faz tanto a semântica como a própria comparação. Então ele vê o tipo também, se 0 é um tipo inteiro, ele vai ser igual ao que está registrando. Então você coloca aqui os 2 iguais, né? Então eu abro aqui, fecho aqui, né? Então se esse room for igual a 0, ele vai mostrar isso, senão vai fazer a consulta normalmente, né? A linha 7 tá dando esses erros aqui porque não tem consulta alguma, né? Mesmo assim ele era para estar mostrando no registro encontrado. Deixa eu colocar aqui no TH, se ele pega o cabeçalho. Deixa eu estar comentando aqui, tá? Não atrapalhar aqui.
Ah tá, outra coisa aqui. Eu tenho que colocar o eco aqui na frente, tá? Senão não vai. Eco. Deixa eu ver se tá tudo certo. TR. Então tá. Em cima aqui da minha tabela a gente vai estar criando um botão, tá? Pode ser uma âncora mesmo. Que ela vai vir com o intuito de estar cadastrando esses itens na tabela. Então aqui eu faço um href. Aqui vou botar o nome adicionar. Adicionar categoria, tá? Dentro desse href eu vou estar criando um outro arquivo, tá? O nome desse arquivo vai ser categoria add.php, tá? E o que é que vai ter esse arquivo? Deixa eu estar copiando aqui esse include. Nem precisaria, tá? Mas assim mesmo eu vou copiando. Deixa eu ver. Deixa eu tô colocando aqui. Deixa eu tirar essa tabela. O que é que ele vai ter aqui dentro, tá? Eu vou ter um formulário, certo? E esse formulário, se preocupem com o visual por enquanto não. Depois a gente vai trabalhando em cima disso. Dentro desse formulário, o que é que vamos estar criando? Input type texto com o nome de categoria, certo? E um textiário, né? Opa. E esse arquivo aqui, quando eu for lá no meu index, vou colocar ele aqui para ser referenciado. Categoria add.php, massa. Beleza. Vamos lá. Tá aparecendo aqui textiário, né? Vamos criar um botão aqui chamado... deixa eu ver aqui. Dentro do formulário a gente cria um botão, tá? Vamos cadastrar mesmo. Ele vai ser do tipo submit, submetendo todas as requisições, todos os campos aqui para o formulário. E o formulário ele tem que ter um action que vai ser o arquivo a qual vão receber esses parâmetros do PHP. Então vai ser, deixa eu ver, o categoria CAD, certo?
O formulário ele também precisa de um método para poder estar recebendo qual tipo de envio, se é o post ou se é o get, né? O get ele fica visível na URL, o post já não, ele já envia como se fosse mesmo escondendo as informações. Então o método dele a gente vai fazer o post. Então, fechou, massa. Então eu estou mandando um nome categoria, certo? Testeárea aqui eu vou estar também colocando um nome para ele. Descrição. O tipo dele aqui, tá? Vou fazer melhor, vou criar uma variável chamada ROMs. Vou colocar 10. O que é isso? Bem dizer, é como se fosse uma barra de rolagem, né? Ele já especifica um tamanho para informações. Bora ver lá. Tá vendo que já aumentou aqui o tamanho. Depois vamos estar trabalhando com o CSS aqui para estar dando uma melhorada. Podemos ou colocar uma variável aqui no campo chamado label. Essa label é como se fosse realmente uma descrição, né? Um título para os campos. Então aqui vai ser categoria, descrição, tá? Vamos ver lá como ficou. Beleza? Quando eu apertar cadastrar, o que é que ele vai ter que fazer? Ele tem que me jogar para essa página aqui, categoria CAD. Primeiramente vamos criá-la, não existe, tá? Trabalhar aqui com 2 páginas. O que é que essa categoria CAD ela vai ter? Ela vai ter o acesso à conexão do projeto e ela vai estar acessando essas informações. Ela vai receber essas informações, né? E vai estar cadastrando. Primeiramente eu vou fazer o teste para ver se eu realmente estou recebendo, né? Como é que eu faço? Eu crio uma variável, uma categoria. Bom do PHP que eu não preciso estar dizendo qual tipo, ele não é fortemente tipado, tá? Vou estar recebendo via post essas informações. Aqui eu vou ter a categoria, não é maiúscula, é minúscula. Tenho que colocar idêntico como está lá no formulário. Depois eu vou estar recebendo também a descrição. Só para ver se eu estou recebendo mesmo. Opa. Eu vou fazer um teste aqui, tá? Categoria. Vou botar um ponto para concatenar a minha informação aqui da variável, tá? Outro ponto. Descrição. Vamos ver se ele está recebendo essas informações aqui, tá, pessoal? A categoria vai ser cabos, sei lá, teste. Quando eu enviar, ele tem que ir para aquela página que eu criei, categoria CAD, mostrando essas informações.
Então, categoria cabos, descrição teste. Beleza? Vou estar dando uma parada aqui, pessoal, e dando continuidade ao cadastro dessas informações na base de dados na próxima aula. Valeu!